Legal, não é? Vamos codificar mais um pouco? Por gostar muito de jogos, eu gosto muito desse dataset, Trading FIFA Players Dataset. Ele é um projeto de análise de dados de jogadores em alta no FIFA. Vamos analisar esses dados? Vem comigo para o código! Vamos utilizar um CSV pronto, baixado lá do Kaggle. Para isso, vou abrir a pastinha aqui e subir o arquivo. Ele avisa que esses arquivos, confira se os arquivos foram salvos em outro lugar. Os arquivos desse ambiente de execução vão ser excluídos quando ele for encerrado, ou seja, subir um arquivo aqui significa que quando a máquina for desligada, a máquina no Colab, ele vai apagar esses arquivos. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Vou subir o arquivo aqui. Subindo, ó. Perfeito. Então, vamos começar a trabalhar com o nosso arquivo do FIFA 23 Players Dataset. Import pandas waspd df igual a pd.read csv, passando o nome do arquivo, que é FIFA espaço 23 players data.csv, e vamos dar uma olhada nesse dataset. Olha só, nós temos muitos dados aqui. Então, os 3 pontinhos indicam que nós temos muitas colunas à parte. Um dos trabalhos que podemos fazer aqui é tentar prever o overall potencial daquele jogador, dentro do FIFA 23, obviamente. Então, dando uma olhada um pouco nas colunas, olha só que nós temos aqui muitas colunas, muitas mesmo. Além disso, se nós formos olhar df.describe, vamos ver uma coisa interessante. Nós temos muitos campos que são de texto. Vamos colocar um df info aqui. Opa. Info. Olha só. São 18.000 linhas, mas tem 18.539, mas muitas linhas como objeto, tá vendo? Position played, best position, nationality. Então, todos esses campos a gente tem que dar uma olhada para ver se faz sentido em uma possível classificação. Por exemplo, conhecido como. O nome do jogador não é importante necessariamente para o seu overall ou seu potencial. O nome completo, por exemplo, o link da imagem não são dados importantes. O nome do clube talvez não seja importante. O nome do time nacional, da seleção, talvez não seja importante. Então, é necessário fazer uma avaliação dessas colunas, desses atributos. Nós podemos já criar um dataset dropando algumas colunas, tá? Previamente algumas colunas. Vamos listá-las aqui. Bom, de cara a gente vai tirar essas colunas aqui, conhecido como, o nome completo, a imagem, o nome da seleção, o nome a imagem da seleção, a posição na seleção, jersey number dentro da seleção, club jersey number, tudo isso a gente pode retirar do nosso dataset. Chamar de df FIFA, dropamos algumas coisas aqui, então tem um valor em euro, algumas coisas aqui a mais. Podemos ainda olhar para essas colunas em categoria, essas colunas object, dar uma olhada o que sobrou aqui, vamos dar uma olhada. Então, chamar de object calls é igual a df FIFA.select the types include object. A ideia aqui é ver quais colunas são do tipo objeto. Dá uma olhada nelas.
Olha só, nós temos Position Played, Best Position, Nationality, Club Name, Club Position, Contact Angle, On Loan, Preferred Foot, Attacking Work Rate, Defending Work Rate. Essas colunas me parecem elementos importantes para trabalhar, para tentar determinar qual é o potencial overall de um jogador dentro do FIFA. Então, não faz sentido excluí-las. Entretanto, eles são colunas categóricas, tá? Se nós dermos uma olhada aqui no The FIFA, por exemplo, Position Played, vamos ver RW, CF, ST, atacante, né? Meio campo, atacante, ponta esquerda, ponta direita, volante e por aí vai. Lateral esquerdo, lateral direito, tem várias posições. Então, dependendo da posição onde o jogador esteja, ele pode ou não atingir um overall. Outro exemplo, on loan, está emprestado. Então, ele tem aqui algumas opções, muitas não preenchidas, né? Então, quer dizer que ele não está emprestado. Vamos pegar o Preferred Foot. Qual é a perna preferida? Nós temos esquerda e direita, né? Obviamente. Só que são valores categóricos. Nós precisamos transformar esses valores. Nós temos várias abordagens. Nós podemos fazer um DF FIFA Get Dummies. E eu passo o DF FIFA aqui. E eu digo quais colunas eu quero. Isso. Ele vai mostrar os dummies para essa coluna, olha só. False, true, ou seja, presente ou não presente. Por exemplo, está emprestado. True, 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 true. False e por aí vai. Ok? Essa é uma opção de transformar as colunas categóricas em algo mais palpável. Uma outra opção é utilizar o One Hot Encode, que é algo mais palpável. Vamos lá. Então, para usar o One Hot Encoder, eu vou usar o Scikit-learn, Preprocessing, Import One Hot Encoder. E eu vou ter que fazer um encoder para cada uma das colunas, porque eu preciso tanto encodar quanto decodar. Então, eu vou criar um dicionário, One Hot Encoders, um dicionário, e para cada coluna dentro do Object Columns, eu vou criar um One Hot Encode. Essa é uma das estratégias, tá? One Hot Encoder, tá? E vou adicionar dentro desse dicionário o meu One Hot Encode. Em seguida, eu faço dados encodados igual a One Hot Encoder fit transform, que ele executa as duas ações dentro do meu DF FIFA, a coluna que eu quero encodar. Então, em seguida, eu faço One Hot Encoded DF para eu montar um data frame com esses dados. Vou passar os dados encodados. E as colunas vão vir do One Hot Encoder ponto get features nameout da coluna. Eu quero saber qual é o nome das features que foram geradas a partir daquela coluna. Em seguida, iremos agora modificar o meu DF FIFA, que vai ser agora
um concat, olha as funções do Panda surgindo, do atual DF FIFA com OneHotEncode DF. E eu quero que você concatene no eixo das colunas. Por fim, eu faço df FIFA.drop call axis 1 in place true. Ou seja, eu quero retirar a coluna original do meu dataset. A função aqui é um método. Depois de tudo executado, nós podemos dar uma olhada no onHotEncoders. Então, nós temos um encoder para cada uma das colunas necessárias para transformar isso numa matriz. E, principalmente, se nós olharmos para df FIFA, olha só, vamos dar uma olhada no shape. Agora nós temos 1.658 colunas, ou seja, 1.658 features diferentes. É muita feature. Então, nós precisamos entender qual é a correlação delas. Vamos usar df.core. Essa função, pela quantidade de features, ele faz uma concatenação par a par, feature a feature. Então, isso pode demorar um pouquinho, em torno de 5, 10 minutos para executar, dependendo da máquina. Uma vez que é executado, levou 2 minutos, nós podemos verificar a relação com a coluna potencial, a correlação. Então, tá aqui, vamos dar uma olhada em relação a isso, olha. Overall tem grande correlação de 66% com a coluna potential, reaction 53, valor em euro 53 e por aí vai. Depois disso feito, a gente pode verificar o VFI. Entretanto, pela quantidade de colunas, isso poderia demorar muito tempo, dependendo da máquina, e o Colab não executa isso. Nós podemos ainda executar o PCA. Vamos ver? Vamos lá. From sklearn decomposition import PCA. From sklearn preprocessing import standard scalar. X é igual a df FIFA drop columns potential. Vou criar uma nova linha, X aqui. Potential não está mais aqui. Então vamos lá. Scalar igual a standard scalar X normalizado igual a scalar.fit transformer X. E vamos dar uma olhada em X norm. X norm. X transform. Tudo normalizado, na medida do possível, na mesma escala. Então, vou criar um PCA igual a PCA. Eu quero que mantenha pelo menos 80% da relação de variância. Então, X PCA igual a PCA.fit transform X norm. Vamos dar uma olhada no X PCA na posição 0. Pela quantidade de atributos também isso pode demorar alguns poucos segundos. Vamos dar uma olhada. 21 segundos depois, nós tivemos a execução do PCA. Vamos dar uma olhada no shape dele. Olha só, reduziu de 1.658 para apenas 1.096. Ainda é uma vetorização muito grande, mas ainda assim, a ideia é que a correlação tenha
de fato diminuído. Vamos plotar. Deixa eu colocar aqui em termos de variância explicada também para a gente conseguir executar a taxa de variância explicada. Olha só, então muito baixa, cada atributo representa uma variância explicada muito baixa, mas vamos dar um plot agora no gráfico. Vai mostrar que também existe uma curva e vai até perto de 80% a variância explicada acumulada. Então, a ideia aqui é analisar o nosso dataset, verificando essa variância de correlação para identificar as colunas que são de fato representativas e, utilizando o PCA, tentar reduzir a dimensionalidade para que eu consiga uma representação mais coesa dos dados. A identificação e exclusão das colunas irrelevantes é importante porque elas podem não ser significativas para a convergência do modelo. Variância explicada acumulada pelo PCA, eu posso tentar identificar quantos atributos são de fato responsáveis pela explicabilidade do modelo. Antes de mais nada, precisamos fazer uma separação entre treino e teste. A etapa de treino é quando eu vou modificar os parâmetros do meu modelo para que ele consiga inferir as relações entre os objetos. Vamos utilizar uma biblioteca do próprio scikit-learn para que ele possa separar from sklearn.model selection import train test split. Essa função é responsável por separar os nossos dados em treino e teste. Além disso, nós vamos importar aqui para nos auxiliar o NumPy, porque nós precisamos preencher os nossos dados faltantes de alguma forma. Vou criar a variável x que vai receber os dados do meu data frame, dropando a coluna potential, que é a coluna que a gente quer inferir. E vou criar uma variável y, que é apenas o nosso conjunto potential, ou seja, a variável que nós queremos inferir. Em seguida, nós vamos garantir que a variável y, essa variável, ela que representa o potential, ou seja, o que nós queremos inferir, ela esteja perfeitamente alinhada com o conjunto de características do x. Por quê? Como a gente fez alguns drop NA, a gente vai acabar perdendo alguns dados da listagem de x. E eu preciso manter os dados de y atualizados. Por fim, nós vamos fazer uma separação xtrain, xtest, ytrain e ytest, usando a nossa biblioteca de separação de dados. Isso aqui vai ser responsável por separar os nossos dados em 80% para o conjunto de treinamento e 20% para o conjunto de teste. Quem é que define essa variável? Esse atributo testSize. Depois de executado toda essa linha, nós temos o conjunto de treino com esses atributos. Baseados nos nossos dados, nós percebemos que nós temos muitos dados categóricos. Lembre-se que o processo de classificação sempre deve levar em consideração números. Para a gente corrigir isso, nós vamos, mais uma vez, executar a análise dos dados categóricos. Vamos lá. Para nós extrairmos as features que são categóricas, vamos utilizar o comando dtype novamente. Aqui estão as nossas colunas para serem do tipo categóricas. Vamos então usar a função getDummies para converter isso para algo encodado. Podemos usar comandos muito simples também. Vamos combinar novamente os dados xtrain e xtest e em seguida executar um comando getDummies para converter os nossos dados em categóricos. Em seguida, eu posso mais uma vez separar os dados que eu juntei nessa linha
vamos separar na próxima linha. Separando o X-Trading Processing e separando o X-Test Processing. Dados separados. Agora sim, baseado em dados agora não categóricos, olha só. Então nós temos agora, em geral, números ou valores booleanos. Eu consigo utilizar um random forest, por exemplo. Para isso vamos importar from sklearn.ensemble import random forest. É um regressor. Nossa ideia, mais uma vez, é tentar estimar o potencial overall de um jogador. Model igual a random forest. Utilizarei 100 estimadores dentro dessa floresta de árvores aleatórias. Random state 42 para que vocês consigam replicar o mesmo experimento. E por fim, faço um model fit, passando agora os dados processados, ou seja, com os dados encodados. Executando essa linha, o modelo vai treinar random forest treinado. E como é que eu sei que o nosso modelo de fato foi bom ou não? Nós vamos utilizar para o nosso exemplo o método predict. Então, ypred, ou seja, a predição do nosso modelo vai ser igual a model predict, passando o nosso x pré-processado. Vou só imprimir aqui. E nós temos todas as predições. O que é que isso está executando? Eu estou pegando os dados que eu separei para o teste e verificando se o meu modelo aprendeu a predizer o potencial overall de um jogador. Para validar os nossos modelos de inteligência artificial, dependendo do modelo que eu esteja trabalhando, eu posso usar diferentes métricas. Para o nosso exemplo, que é um modelo de regressão, ou seja, o resultado é um número, nós podemos usar o erro médio absoluto, por exemplo. Ele representa a média da diferença absoluta entre as previsões do modelo e os valores de fato reais. É a métrica mais intuitiva de todas, porque ele responde à principal pergunta. Em média, quanto o meu modelo erra para cima ou para baixo? Tem uma grande vantagem aqui porque é fácil de interpretar, obviamente, pois está na mesma unidade do meu potencial. Então, se ele erra x para cima ou x para baixo em alguma fração, eu vou ter basicamente um intervalo de erro. Eu também posso utilizar o erro quadrático médio. Ele calcula a média dos quadrados dos erros. É diferente, porque ao elevar o erro ao quadrado, ele penaliza severamente erros maiores. Se o erro, por exemplo, for 2, o MSE registra 4, que é 2 elevado ao quadrado. Se o erro for 10, o MSE registra 100, que é 10 ao quadrado, ou seja, o erro é de fato penalizado. Por fim, a gente pode utilizar o R2, que é um coeficiente de determinação. Diferente dessas duas outras anteriores, o R2 não é uma medida de erro, mas sim uma medida de ajuste. Ele varia geralmente entre 0 e 1, ou seja, eu posso ponderar em termos de porcentagem, 0% e 100%, e indica quanto da variação dos dados é explicada pelo seu modelo. Por exemplo, um R2 igual a 1, o modelo explica perfeitamente os dados. Já um R2 igual a 0, ou próximo de 0, o modelo é tão bom quanto simplesmente tirar a média de todos os valores, ou tão bom quanto jogar uma moeda. Vamos codificar esses dois tipos de erros aqui no nosso exemplo. Para executar as métricas, nós vamos importar também do scikit-learn, aqui ó, from sklearn.metrics, import mean absolute error, vou importar também o mean squared error e vou importar o R2 score. Como é que a gente calcula isso? Depois que eu treinei, eu tenho o ypred, ou seja, o quanto o meu modelo inferiu do potencial. Para calcular, vou criar my igual a mean absolute error, passando o que o meu modelo esperava e o quanto ele gerou. Ele vai comparar par a par os resultados.
Eu vou calcular também o MSE, que é o erro quadrado médio. E por fim, também vou calcular o R2 score. Vamos imprimir? My, MSE e R2. Olha só, o nosso My deu perto de 0,79, o que significa que o erro absoluto médio ele varia 0,79 para cima ou para baixo. É menos de 1, ou seja, ele erra por uma fração muito pequena em termos do seu valor absoluto. O erro quadrado médio é também exatamente a mesma coisa, 0,79. Então, mesmo penalizando os erros, nós temos um erro quadrado médio de 0,79 para cima ou para baixo. Já o R2 score está em 0,97, muito próximo de 1, ou seja, o nosso modelo se ajusta muito bem ao conjunto de dados. Como ele é uma medida de ajuste, ele explica perfeitamente os dados, entende? Então, para os nossos exemplos aqui, nós conseguimos, utilizando o PCA e utilizando o One-Hot Encode, conseguimos uma representação muito importante para o nosso dataset do FIFA.